Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje tem algumas refeições especiais, né? Estamos no fim do ano, então vem Natal e aqui em casa, junto de Natal, na mesma semana já vem aniversário de casamento, né? E logo daqui mais alguns dias já temos também Ano Novo, então é muita coisa acontecendo, muita coisa que envolve comida. Enfim, eu tava começando a preparar ali a nossa refeição de Natal. Aqui em casa a gente tem um cardápio fixo de Natal, que a gente repete todo ano. Só varia o modo de preparo da farofa e do arroz, né? Que cada ano eu faço um arroz diferente e uma farofa diferente. Mas a sobremesa, nossa tradição é o pavê de pêssego. E eu faço antes, né? Pra que eu dê conta de fazer as coisas, apesar de não ser uma variedade grande no nosso cardápio de Natal, acaba ficando muita coisa se eu fizer tudo de uma vez, tudo no dia que a gente come, né? Então, no dia 23, eu tava começando a preparar a sobremesa, que é algo que dá pra deixar adiantado, né? Pra eu ficar mais tranquila, que já tem algo pronto e eu não vou precisar fazer no dia seguinte e focar mais nas outras coisas. Não vou passar a receita passo a passo do pavê, que eu acredito que cada um tem sua receita de pavê e o modo que acha mais gostoso de fazer, né? O chocolate do nosso pavê aqui em casa eu gosto de colocar ele bem amarguinho, então eu comprei uns 60% para não ficar tão doce, né? Apesar de que a coisa mais doce, assim, que vai ter é o nosso creme de confeiteiro, que metade ali depois eu reservei para colocar o cacau em pó para fazer a camada de chocolate, que também é 100% cacau, então não fica tão doce assim, né? Acaba ficando com sabor original só o de baunilha mesmo. E aí vem o nosso pêssego e o biscoito champanhe, enfim, bem tradicional mesmo, gente. Eu não invento muito assim para Natal aqui em casa, justamente para facilitar a minha vida, né? E acaba que a gente gosta, a gente espera o ano inteiro por essa refeição, e a gente espera o ano inteiro pelo pavê, né? Que eu só faço ele no Natal mesmo. Então acaba se tornando especial para nós, né? E uma coisa nossa aqui de casa. Quem quiser compartilhar nos comentários qual é o cardápio de Natal aí na sua casa, eu ficaria muito feliz em saber, né, pra gente ver as diferenças aí de costumes e de coisas que a gente costuma comer, né, ao redor aí do nosso Brasil. E era um dia de preparos, né, de adiantar minha vida na cozinha. E esse ano a gente atrasou muito para fazer nossos biscoitos de Natal, então acabou ficando pra gente fazer no dia 25, né? O que eu fiz foi preparar com antecedência a massa do biscoito, que é biscoito amanteigado. Então eu bati ali rapidinho a massa, guardei na geladeira. E quando fosse dia 25, como o marido não ia trabalhar e a família tá reunida, ia ser uma atividade pra gente fazer em casa, em família, né? Que é algo que a gente também já tem costume de fazer, nossos biscoitinhos de Natal. E outra coisa que eu queria deixar já preparada é a nossa estrela, né, da ceia, o nosso frango. A gente não tem costume de comprar ave natalina, nem chester, nem nada disso aqui em casa. Acredito que porque, sei lá, a gente nunca teve vontade mesmo. E é muito grande só pra nós dois, porque minha filha come, mas ela ainda é um bebê, né? Então eu tento caprichar no tempero do frango, na marinada do frango e também a cada ano dar uma variada na forma que eu faço ele. Esse ano eu dei ali um banho de laranja nele e misturei os temperos com azeite de oliva para passar por cima e deixar ele ali pegando gosto, né? Durante todo o dia seguinte até a hora de colocar para assar, pra gente comer ele à noite.
dia 24, foi a hora de começar, né, fazer a comida de verdade. E foi tão tranquilo porque deu muito menos trabalho do que eu imaginava, justamente por eu já ter adiantado as coisas que podiam ser adiantadas, né? Então foi fazer a farofa, que é o que eu tava fazendo ali, a maionese e o arroz, que eu também já tinha adiantado o arroz branco assim, e deixado só para acrescentar as coisas que a gente ia colocar dentro mesmo e colocar a manteiguinha para derreter no forno, né? E a farofa desse ano foi uma farofa de castanhas com nozes. Eu pensei nisso antes do Natal, tava um pouco apreensiva porque é uma farofa que eu ainda não tinha feito. Dei uma olhada na internet, a receita que apareceu pra mim era uma farofa de castanhas mesmo, tipo, ao invés da farinha ia moer, né, bater no liquidificador as castanhas com as nozes e fazer daquilo ali a base forte da farofa. Eu mudei um pouquinho, apesar de ser a primeira vez que eu tava fazendo, porque eu sei que ia acabar virando uma farofa meio pesada, né, meio gordurosa demais, porque tanto nozes quanto castanha, quanto amendoim, quando a gente tritura, eles soltam óleo. Então, eu gosto de farofa mais sequinha do que farofa úmida. Não sou muito fã de farofa molhada. Então, eu piquei ali minhas nozes, minhas castanhas, coloquei junto da minha cebola, manteiga, né? Aquela base, assim, de farofa e segui o passo a passo também da receita que eu dei uma lida. E depois foi só colocar tempero, sal, pimenta e a farinha de mandioca para dar aquela tostada e então virar farofa, né? Que para mim farofa tem que ter ali a parte sequinha, a parte crocante. E é exatamente essa a função da farofa ali para mim nessa refeição de Natal, trazer uma crocância para comida, né? E eu ainda coloquei esse milho crocante. Ele não se chama milho crocante, tem o nome certo, mas eu não lembro. A gente comia de um restaurante que vinha com esse milho na farofa e eu sempre tentei encontrar e nunca encontrei para comprar. E uma vez eu tentei fazer para colocar na farofa de Natal e deu muito errado tentar fazer em casa, né? E esse ano eu achei, pude colocar na minha farofa, então ficou bem completinha, bem do jeito que eu quis, né? E esse foi o resultado da nossa ceia de Natal. Cardápio bem simples, bem tradicional, mas que fica muito gostoso. E a maionese é o principal pro meu marido e tem que ter azeitona e ovo junto da maionese para ser do jeitinho que ele quer. E eu não sei pra vocês, mas aqui em casa a melhor parte da comida de Natal é o que fica, né? É aquele restinho que fica de tudo. E depois de cozinhar tanto, fazer tanta coisa e comer tanto, pode descansar no dia seguinte, né? E já ter almoço e janta pronto de uma comida muito boa. Esse foi o segundo Natal da minha filha, né? O primeiro Natal dela, ela tinha 6 meses. Então foi bem diferente esse ano, porque com 1 ano e meio ela já percebeu muita coisa, já aproveitou muito mais coisas do que da primeira vez. Mas ainda assim, de manhã, ela demorou muito para achar o presente dela embaixo da árvore. A gente ficou brincando com ela do lado da árvore e ela não percebeu nada. Até que a gente falasse para ela que tinha algo, né, para ela pegar lá. E aí, então, que ela abriu e brincou, né, e esse é algo muito bom dessa coisa do presente de Natal, que já é mais uma atividade para ser feita, né, já é mais uma ocupação pro dia 25. A criança vai passar ali um bom tempo só aproveitando o brinquedo novo que ganhou. E ali foi a gente fazendo nossos biscoitinhos de Natal em família, né? Foi nossa programação da parte da tarde. E como dá muito biscoito a receita, a gente costuma entregar para os nossos vizinhos. Quando a gente morava em prédios maiores, a gente entregava para os apartamentos do nosso andar. Mas agora que a gente mora num prédio bem menor, a gente conseguiu entregar para todo mundo, porque são só 5 apartamentos contando com o nosso. E alguns vizinhos também que não são do nosso prédio, né?
E agora a gente já entra na parte do aniversário de casamento, que é alguns dias depois do Natal. E aquele frango que a gente fez para o Natal, a carcaça dele foi aproveitada para fazer um caldo para que eu pudesse usar no nosso risoto, que ia ser risoto o nosso jantar, né, de aniversário de casamento. A princípio era para ser risoto de cogumelos, que a gente adora, né, e ainda livra a gente de ter que comprar carne, mas não deu certo da gente encontrar o cogumelo. Eu não gosto de usar cogumelo em conserva quando é para um prato que o cogumelo é uma parte bem grande, assim, né? Quase que principal na receita. E o cogumelo que meu marido encontrou no mercado estava muito feio e já era picado. Eu não gosto de comprar também o cogumelo que já vem fatiado, porque ele ficou dias ali fatiado naquela embalagem, então perde aroma, perde sabor, perde tudo, né? A gente vai estar colocando só a massa ali mesmo no meio da comida. Então, o marido lá na hora trocou o que ia ser o acompanhamento do nosso risoto e quando chegou em casa que eu descobri que a receita tinha mudado, né? E para sobremesa eu decidi fazer uma mousse, porque é algo bem simples, bem leve e refrescante por ser cítrico, né? Maracujá. E eu gosto de bater com os caroços para ter crocância na receita. É uma sobremesa cremosa, mas eu gosto de ter uns pedacinhos de alguma coisa para morder sempre. Então eu faço com os carocinhos e deixo bater bastante para ficar bem aerado, apesar de ser algo bem simples, que eu acredito que todo mundo também sabe fazer. Eu gosto de deixar o meu bem batido, bem aerado, mesmo antes de ir para a geladeira. Já tem uma consistência boa, bem cremosa. E como o nosso prato principal do nosso jantar ia ser o risoto, que não é nada leve, eu achei que o mousse ia ser melhor do que fazer uma sobremesa pesada, né? Como uma torta, ou um brownie, ou bolo, ou sorvete. E como o nosso aniversário de casamento caiu bem no domingo, já acabou sendo a sobremesa do domingo em geral, né? Então a gente já comeu ali depois do almoço do domingo mesmo. E, é claro, ficou o suficiente para a gente comer após a nossa janta à noite também. O marido foi colocar a nossa filha para dormir e enquanto ele colocava ela para dormir, eu fui preparar nosso risoto e a nossa carne e deixar tudo arrumado, tudo pronto, para assim que ele saísse do quartinho dela, a gente pudesse aproveitar, né? Só nós dois e celebrar ali o nosso momento, o nosso casamento. Nós completamos 6 anos de casados. Eu sei que não é tanto tempo assim, mas é muita coisa e eu e meu marido, né, ficamos extremamente felizes de poder mais um ano comemorar e agradecer a Deus pelo casamento que a gente tem. Eu confesso que eu não tenho do que reclamar do meu casamento. É claro que não é um casamento perfeito, porque não existe pessoas perfeitas e o casamento é composto de 2 seres humanos, né, um homem e uma mulher. E nenhum de nós somos perfeitos, então não adianta esperar perfeição, mas não podemos negar que somos muito felizes e muito abençoados e jamais me arrependi e muito pelo contrário, né? A cada ano que passa me sinto muito mais feliz, muito mais realizada e o amor aumenta muito mais. Antes da gente se casar, nós ouvimos muitos conselhos ruins, muitas experiências ruins, muita gente falando coisa ruim sobre casamento, que depois do primeiro ano as coisas só iam piorar, ou que o primeiro ano era horrível. Enfim, muitas coisas ruins que a gente simplesmente não vivenciou, não aconteceu. E logo no início a gente percebeu que podia ter o casamento que nós queríamos ter, né? Quem decide o que a gente vive somos nós. Quem decide como a gente vive somos nós. E acima de tudo, a palavra de Deus. Um grande privilégio que a gente teve foi de logo no nosso primeiro ano de casado participar de um evento maravilhoso de 3 dias, né, de duração para casados. E lá a gente aprendeu muita coisa com os erros dos outros, né? Com testemunhos de casais com tempo de casado do que a gente tem de vida, para vocês terem ideia.
Então ali já foi um baita aprendizado logo de cara, que eu acredito que ajudou muito com que a gente não vivesse tantas experiências ruins e coisas ruins, né? E eu gosto de falar bem do meu casamento e do meu marido, porque é bom que a gente fale das coisas boas quando elas existem, né? E não tem outra forma da gente alcançar isso senão com a ajuda de Jesus Cristo. A Bíblia é recheada de conselhos e de como a gente deve agir, como a gente deve viver, como a gente deve tratar o nosso cônjuge. E se a gente aplica isso no nosso casamento, o resultado é incrível, né? Tá simplesmente aqui à nossa disposição. A gente tem Efésios 5, 22, 25, 28, 29, 33. A gente tem Colossenses 3, 18 e 21. E a gente tem vários outros versículos e livros na Bíblia falando sobre casamento, que quando a gente vai olhar de formas diferentes, o que eles estão repetindo para nós é: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Sempre falando para o homem amar a esposa a ponto de se entregar por ela, amar a esposa como a si mesmo, e então essa esposa tão amada sujeitar a todo esse amor, né? E na primeira carta aos Coríntios, versículo 4, diz assim: a mulher não tem domínio sobre o seu corpo, mas sim o marido. E da mesma forma, o marido não tem domínio sobre o seu corpo, mas sim a mulher. Um outro conselho maravilhoso que quem for esperto vai entender e vai pegar e vai ser feliz e ter um casamento muito saudável e muito abençoado por Deus.